Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto. Hoje nós vamos trabalhar dentro do universo dos números racionais. Você sabe que dentro desse universo, uma forma de expressar um número racional é através de uma fração. E hoje nós vamos trabalhar com expressões algébricas envolvendo estas frações. Lógico que quando a gente fala em expressões, a gente fala em expressões numéricas, né? Onde dentro desse universo nós vamos trabalhar com as 4 operações, sempre respeitando as prioridades que existem dentro desse contexto, né? Lembre-se lá que a prioridade é multiplicação e divisão. Tendo as duas em conflito, a prioridade é da esquerda para a direita, né? Ou seja, do que está começando para a sequência, e também nós temos que respeitar a hierarquia, parênteses, colchetes e chaves, né? Então vamos começar com uma primeira situação para a gente entender esse contexto que a gente vai trabalhar. Nossa primeira situação seria lá 3/6, né? Menos 1/6 e tudo isso mais 2/5, né? Então veja que interessante. Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, né? Mas o que está dentro do parênteses, ele está relacionado a uma situação particular. Que situação particular é essa? Eu tenho o mesmo denominador. Quando eu tenho o mesmo denominador, eu posso fazer a subtração e a adição focando só no numerador. Então como é que eu vou fazer o que está dentro desse parênteses? Eu mantenho o denominador, que é o 6, e vou operar a subtração com os numeradores, 3 menos 1. Né? Aí eu fecho parênteses e repito o 2/5. Tá aí. Né? Agora, resolvendo aqui, 3 menos 1 dá 2, então aqui eu tenho 2/6 mais 2/5. Ok? Agora tem um detalhe. Se você observar esta fração aqui, esta fração ela pode ser simplificada. Por que eu posso simplificá-la? Porque eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. Aí eu teria aqui 2 divididos por 2 dá 1 e 6 divididos por 2 dá 3. Então eu posso simplificar esta fração 2/6 fazendo ela, reduzindo-a à forma irredutível, aonde eu não posso mais reduzir. Agora eu teria lá 1/3 mais 2/5 igual, né? Aí o que nós vamos fazer? Aí eu vou ter que tirar o mínimo entre 3 e 5. Lembre que quando eu vou somar frações e elas não têm o mesmo denominador, eu tenho que tirar o mínimo. Então eu vou lá, né, no cantinho aqui, e vou tirar o mínimo entre 3 e 5. Aí lembrando que eu começo com 3, dá 1, dá 5. Agora dá por 5 que vai dar 1 e 1. Lembrando que o mínimo é o produto dos fatores, 3 vezes 5. Então, se eu multiplicar 3 por 5, eu vou encontrar 15. Esse é o mínimo múltiplo comum, de 5 e de 3. Agora, o que eu faço aqui? Eu coloco o mínimo aqui, o 15, e qual era a nossa regra prática? Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então eu divido 15 por 3 dá 5, 5 vezes 1, 5. Então, só repetindo o processo que eu fiz. Eu dividi o 15 por 3, encontrei 5. Aí eu multiplico pelo numerador, que é 1. Então 5 vezes 1, 5. A mesma coisa se repete aqui. 15 divididos por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Aí, agora é só somar. 5 mais 6, 11, divididos por 15. Como eu não posso mais
reduzir esta fração, porque não tem mais um número que possa dividir o 11 e o 15 ao mesmo tempo, eu cheguei à resposta final. Então, esta expressão numérica tem como resposta 11/15. Lembrando que sempre que o denominador é maior do que 10, a leitura tem que ser feita dessa forma. 11/15 é a resposta dessa expressão numérica. Então, num primeiro momento, nós tivemos uma expressão envolvendo subtração e adição. Vamos agora fazer um próximo exemplo. Então, presta atenção aqui, eu vou apagar o quadro e a gente já chama aí um próximo exemplo para você entender. Então vamos lá. O nosso próximo exemplo seria esse daqui. Eu vou copiar aqui o nosso exemplo. Nós temos lá 4/3 mais 7/4 menos 1/5 igual, né? Então, o processo agora é o mesmo, só que eu tenho que lembrar uma coisa. Então, até uma dica importante. O que vale a pena você fazer agora? Dá uma pausada no vídeo, pega o seu caderno, pega o que você está usando aí para acompanhar a aula, copia o exercício e tenta fazer. Aí depois você compara com a minha resolução. É muito importante, mesmo que você erre, é importante você perceber aonde você está errando e corrigir esse erro. A matemática a gente aprende na medida que a gente vai praticando, né? Assistir uma aula de matemática envolve também a participação, né? Tem que estar ali resolvendo para entender se realmente, né, os processos estão sendo, né, entendidos, estão sendo conduzidos da forma correta. Então faça isso que você vai ver que é muito interessante. Então vamos lá. Eu vou agora manter esta fração 4/3 mais. Agora, lembrando, o que eu tenho que fazer com o 4 e com o 5? Como é uma subtração de frações, mas eu não tenho os denominadores iguais, eu tenho que tirar o mínimo. O mínimo entre quem? 4 e 5. Então eu vou aqui do ladinho, escrevo lá 4, escrevo lá 5 e começo. Dá por 2, né? O 4 é divisível por 2, aqui vai dar 2, aqui vai dar 5. Dá por 2, aqui dá 1, aqui dá 5. E agora, por último, por 5. Dá 1 e dá 1. Então, lembre-se que o mínimo é o produto daqueles 3 fatores. Então, o meu mínimo aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 5, que vai dar 20, né? Ou seja, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5, 20. Agora, eu coloco aqui o parênteses, coloco o 20 aqui, e aí eu quero que você lembre a regra. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, a hora que eu dividir 20 por 4, dá 5. 5 vezes 7, 35. Tem que lembrar da tabuada. 20 por 5 dá quanto? 4. 4 vezes 1, 4. Né? Agora nós ficamos assim. 4/3 mais. Eu vou manter o denominador e vou fazer 35 menos 4, que vai dar 31. Tá aí. Novamente, eu tenho uma adição de frações, né? Aonde eu não tenho o mesmo denominador. O que eu tenho que fazer? Tirar o mínimo novamente. O mínimo entre quem? 3 e 20, né? Então eu vou aqui, coloco 3, coloco 20 e começo. Lembre-se que dá por 2, né? O 20 é um número par, eu posso dividir por 2. Então aqui vai ficar 3 e vai ficar 10. O 10 também é divisível por 2. Então,
Aqui vai ficar 3 e vai ficar 5. Não dá mais por 2. Agora dá por 3. Aqui dá 1, aqui dá 5. E para fechar, por 5. Aqui dá 1, aqui dá 1. Agora o produto dos fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Né? Lembrando que o mínimo múltiplo, ele sai do produto desses fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Agora nós vamos aqui. Colocamos o nosso 60 e fazemos a divisão. 60 eu divido por quanto? 3. 60 por 3 dá 20. 20 vezes 4, 80. 60 divididos por 20 dá 3. 3 vezes 31 dá 93. E agora eu vou somar 80 mais 93, vai dar 173, né, que é 80 mais 93, divididos por 60. E agora eu chego a esse valor final, 173 por 60. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada em mais um exemplozinho aqui para a gente lembrar? Então, presta atenção aqui. Agora eu tenho essa situação aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui 1/3 vezes 5 quartos divididos por 3. Né? Então agora nós temos uma multiplicação seguido de uma divisão. Vamos lembrar como é que eu faço a multiplicação. No multiplicação, eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Né? Então, aqui dentro do parênteses vai ficar 1 vezes 5, 5, 3 vezes 4, 12. Né? Então, eu multipliquei numerador por numerador, denominador por denominador. E agora eu vou dividir isto por 3. Né? Lembrando que na divisão de fração, eu tenho que expressar o 3 na forma de fração. Como é que eu expresso um número inteiro na forma de fração? Eu uso um denominador valendo 1. Então aqui é a mesma coisa que 3 divididos por 1. Né? Lembrando que este 1, ele não precisa aparecer porque ele é um elemento neutro da divisão. Aí tem um dado importante. Sempre que eu vou fazer uma divisão de fração, e essa divisão ela poderia estar representada assim, 5 vezes 12 divididos por 5 por 12, né? 5 dozeavos divididos por 3. Lembrando que aqui eu também teria que colocar o denominador, que é 1. Então eu vou manter a primeira fração, eu vou repetir a primeira fração, que é 5 sobre 12, e vou multiplicar pela segunda invertida, ou seja, 1/3. Né? Agora, multiplicação numerador por numerador, denominador por denominador. Então, nós ficamos lá com 5 vezes 1, 12 vezes 3, 36. E esta é a resposta. Eu não posso mais simplificar agora esta fração. É uma fração irredutível. Então, nesta aula, nós operamos com as 4 operações, trabalhando dentro das expressões numéricas. Né? Lembrando que eu tenho que cuidar primeiro com o que está dentro do parênteses, para depois eu resolver as demais. Ok? Então, até um próximo encontro. Um abraço para você.